Olá, Sônia, grande abraço, prazer falar com você, Thaís, Pedro, Cláudia, todos que nos acompanham. Infelizmente, a situação não está nada boa, a inflação ultrapassou os 10% em julho, é a maior taxa em 40 anos, e dessa vez foram os preços dos alimentos que puxaram a fila, com quase 13% de aumento. Itens básicos como pão, leite, queijo, ovo estão mais caros. E a população já está perdendo a paciência por aqui, viu? Porque o primeiro-ministro Boris Johnson, que ainda está no cargo de forma interina até o dia 5 de setembro, está de férias na Grécia. É a segunda vez que ele sai de férias em 3 semanas. E o Partido Conservador, que ganhou a última eleição geral, está preocupado em eleger o substituto de Boris Johnson. Milhões de trabalhadores do setor público vão votar em breve para paralisações no outono, aqui no hemisfério norte, portanto, a partir de outubro, no que eles chamam de a maior paralisação em 50 anos. E é preocupante também a gente ver o cenário do futuro, porque a tendência, infelizmente, é piorar. Em outubro, o preço do gás vai subir por aqui, e aí, em janeiro, haverá um outro reajuste. Então, a conta média de gás de uma casa de 4 pessoas aqui no Reino Unido será de o equivalente a R$ 2.500 por mês só de gás. Para a gente dar um pouco de contexto, né? Para você alugar um apartamento de 2 quartos em Londres, não muito perto do centro, ainda afastado, você vai gastar algo em torno de 1.500 libras. Mais a conta de gás, só com o aluguel e conta de gás, a pessoa vai gastar pelo menos 1.700 libras por mês, 1.800 libras, é muito dinheiro por aqui. E o salário mínimo é por hora, mas a média em Londres é de 2.000 libras ali para a pessoa conseguir viver no limite. Esse valor já não está mais sendo o suficiente. O Banco da Inglaterra promete aumentar os juros mais uma vez para tentar controlar a inflação. E os economistas por aqui já não dizem se é uma questão de ser, mas quando a Inglaterra vai entrar em recessão, o governo afirma que usou muito dinheiro durante a pandemia, com uma ajuda para a população ficar em casa e que não tem dinheiro. E muitos empresários e donos de restaurantes estão falando que a situação agora é muito pior porque não tem a ajuda do governo e muita gente, infelizmente, vai quebrar. Agora, quando a gente fala, né, Sônia, Killing, das peculiaridades aqui do sistema político brasileiro, aquela coisa, mas só aqui... Olha a história que o Killing está contando para a gente. Boris Johnson não tinha mais condição política de ser primeiro-ministro. Aí ele renunciou. Ele renunciou no dia 7 de julho. Hoje é dia 17 de agosto, mas ele continua no cargo. Imagina o buraco que não dá. E além disso, está em férias. É isso, né, Na Grécia, que não é qualquer lugar, isso, né? Tá de férias na Grécia, ele estava na Eslovênia, e ele também fez uma festa de casamento, desde que ele assumiu que iria sair, né? Desde que ele renunciou. Ou seja, ele largou mão. E qualquer decisão importante, ele fala, olha, vai ficar para o próximo primeiro-ministro. Só que não tem um próximo continua gostando de uma festinha, hein, Felipe? E outra coisa, né, Killing? A inflação comendo solta aí, 10%, né? Então, quer dizer, não é que a situação tá sob controle, tá tudo fácil, não, né? Exato, e outra, ele vai sair do cargo no dia 5 de setembro, ele vai ter todo o tempo do mundo para viajar e fazer o que ele quiser. Mas ele está na Grécia agora no momento em que a população está desesperada, fez festa de casamento, foi para a Eslovênia, não está nem aí, enquanto o país por aqui eles estão chamando de governo zumbi. Pois é, Felipe, a gente falou aqui ontem, até o Gordon Brown tuitou dizendo que ele está sendo até favorável à restatização de algumas empresas e apoiando a população a dar calote naquela história do não pagamento, o movimento Don't Pay, né, que está crescendo por aí. Exato, muita gente já assinou essa petição, aí, mais de 100 mil assinaturas, que é para simplesmente não pagar a conta. E aí você vê o Gordon Brown falando em nacionalização de algumas empresas estatais. O Partido Trabalhista de oposição apresentou um plano como que eles fariam para ajudar a população. Enquanto isso, o Partido Conservador não apresenta nada, nenhum plano. É simplesmente uma inércia, e isso tem revoltado muita gente. Ô, Killing, a respeito da inflação aí, como é que tá a discussão a respeito da taxa de juros, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra e é uma discussão que a gente tem travado com muita ênfase nesse período aí de pandemia, porque a inflação tem crescido, aí o remédio normalmente, né, é aumentar a taxa de juros para conter a inflação lá na frente.
Mas o último relatório do Fed, lá dos Estados Unidos, por exemplo, indica que apesar da inflação vigente, o processo de aperto monetário deve ser contido antes do previsto, sob pena de criar danos de difícil reversão, como, por exemplo, você dá uma dose maior do remédio para o paciente, em vez de curá-lo, matar pela dose excessiva do medicamento. Isso está sendo discutido aí na Inglaterra, com esse índice alto de inflação. Mesmo com esse índice alto de inflação, se cobra uma redução da taxa de juros para buscar o crescimento? Esse debate existe, viu, Pedro? Porque o Banco da Inglaterra já aumentou recentemente a taxa de juros, que está em 3,75, e há uma projeção que haja um outro aumento em breve. Só que muita gente diz que são fatores globais que não estão na mão dos ingleses ou dos britânicos o controle de algumas coisas. Então você pode aumentar a taxa de juros e não conseguir diminuir a inflação, porque você tem uma guerra na Ucrânia, você teve a pandemia, existem também muitas secas, e muitos economistas afirmam que se você aumentar demais a taxa de juros, você pode acabar quebrando uma parte da economia, quando é importante você tentar estimular essa economia para que o país não entre em recessão. Mas por aqui todo mundo fala que a recessão é algo inevitável. É isso aí, o Felipe Quilin, correspondente da Rádio Bandeirantes, direto de Londres, aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, Quilin, até amanhã, hein? Valeu, até amanhã.